Deixa eu gravar. Ai, não compartilhei a tela, esqueci. Desculpa. Pessoal, conforme vocês forem tendo dúvida, pedir por gentileza de alguém me avisar, fazendo favor, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom. Bom, dando continuidade, então, fisiologia renal. Hoje nós vamos falar sobre os outros processos que são importantes aí, que compõem a formação final da urina, né? O que a gente discutiu até agora foi a filtração, né? Que é a primeira etapa para a formação da urina é a filtração, né? E é basicamente filtrar, né? Passar por uma peneira e cair numa segundo compartimento, que é a cápsula, que já compõe o meio externo. Então, a partir do momento que uma substância cair na cápsula durante a filtração e não for reabsorvida, ela vai para a urina, tá? Então, hoje a gente vai discutir os processos, onde acontecem basicamente os processos de reabsorção e secreção. Esses processos, eles são muito bem sincronizados e são muito importantes porque eles fazem um ajuste fino de volume e composição da urina. Então, por exemplo, num dia que vocês estão no zoológico, foram passeio zoológico e tá um super calor, ou foram fazer um passeio ao ar livre e tá um calor e vocês não ficam bebendo água para não ter que toda hora ir ao banheiro. Quando vocês finalmente vão ao banheiro, vocês fazem aquele xixi amarelo e num volume pequeno. Como isso é possível, né? Ao passo que se vocês estão ingerindo uma alta quantidade de água, toda hora vocês vão ao banheiro e fazem aquela urina clarinha, né? Então, o que faz com que a urina fique escura, amarela, com volume pequeno, ou que a urina fique clara, com volume grande, são os processos de reabsorção e secreção, tá? Então, basicamente, primordialmente, a reabsorção. Então, a reabsorção, especialmente, ela modula o volume e a composição da urina, junto com a secreção, né? E faz o controle preciso de volume, osmolaridade, composição e pH dos líquidos corporais. Então, basicamente, de acordo com a necessidade do corpo, ele vai eliminar ou ele vai conservar aquela substância, seja um íon, seja volume em água, tá? Então, a gente já discutiu no começo da aula do sistema renal que o rim, ele filtra cerca de 180 litros por dia, ou seja, todo o nosso volume plasmático, ele passa pelos rins cerca de 60 vezes por dia, a gente discutiu isso. Porém, a gente elimina 1,5 litro, mais ou menos, que é cerca de 1%. Então, a gente pode se perguntar, né? Por que a gente vai, então, filtrar toda hora, se no fim das contas vai voltar tudo para o nosso corpo? Então, a importância da reabsorção é que eu consigo eliminar rapidamente aquilo que eu não desejo, substâncias estranhas, fármacos, por exemplo, e eu conservo aquilo que eu preciso. E eu consigo fazer esse controle, esse ajuste fino, tá? O ajuste fino de volume e osmolaridade, ele acontece lá no final do néfron, que a gente vai discutir hoje. Nas primeiras porções do néfron, é um processo que ele tem um alto fluxo, alta velocidade. Oi, eu vim aqui. Filhinha, a mamãe tá dando aula. Vai, filho, por favor. Então, o que acontece? Eu elimino rapidamente aquilo que eu não quero e conservo seletivamente aquilo que eu preciso.
Então, conforme a gente comentou, dos 100% de sangue que chega na arteríola aferente, 20% só é filtrado, um quinto disso. E desses 20%, mais de 19% é reabsorvido, ou seja, apenas 1% vai para o ambiente externo. Bom, a filtração e a reabsorção, conforme eu falei, elas são altamente coordenadas, né? Eu tenho a filtração básica de 180, né? E 99% é reabsorvido. E se a gente tiver uma redução de 10% na reabsorção? Então, em vez da gente reabsorver aí quase os 180, né? A gente dá uma diminuidinha aí nessa reabsorção de 160, reduz 10% essa reabsorção. Passa para 160 litros por dia. Ou se por um acaso eu tiver um aumento de 10% na filtração. Qual que é a influência disso na formação da urina? A gente vai ter um volume urinário de 1,5 litro para 19 litros. Imaginem vocês urinando quase 20 litros. Né? Seria 10 garrafas PET de 2 litros. Impossível, né? Então, eles são processos que são altamente coordenados. Então, se a gente aumenta muito a quantidade de líquido filtrado, a reabsorção aumenta proporcionalmente, né? É uma proporção. Se a gente tem uma redução na filtração, a reabsorção também tem uma redução. Então, eles são sempre coordenados e controlados ao longo do dia. Então, aqui nessa tabela, só para vocês terem uma ideia, que praticamente tudo que vocês... a maioria dos componentes aí do filtrado, eles são reabsorvidos. Então, o que são eles? Por exemplo, glicose. Glicose é 100% reabsorvida. O bicarbonato, quase 100%. Sódio, cloreto, potássio. Já a ureia, que é um componente de metabolismo do nosso corpo, ela tem cerca aí de 50% de carga reabsorvida. E a creatinina, produto de metabolismo, também, ela nada é reabsorvido. Então, nós vamos voltar a falar da creatinina. Porque toda a creatinina que cai no filtrado vai para a urina. E toda a glicose que vai para o filtrado não vai para a urina, é reabsorvida. Vocês conseguem enxergar essa dinâmica dessa tabela? A porcentagem de reabsorção significa que tudo que vai para o filtrado, ou no caso da glicose, dos demais íons, são reabsorvidos, e no caso da creatinina, não, vai tudo para a urina, tá? Então, a gente entende que a reabsorção, o processo de reabsorção, é altamente seletivo, ou seja, ou eu reabsorvo uma coisa, ou eu reabsorvo outra. Algumas coisas são praticamente 100% reabsorvidas e outras não são reabsorvidas. E a gente vai discutir esses processos ao longo do néfron na aula de hoje. Essa intensidade de reabsorção é variada para os diferentes solutos, né? Independe um do outro de acordo com as necessidades. Eu consigo reabsorver um e não mexer no processo de reabsorção do outro. É tudo muito bem selecionado. E isso é essencial para compor os líquidos corporais. Como que acontece esse processo de reabsorção? Então, nessa imagem da direita aqui, ele representa o lúmen do néfron, tá? Aqui são as células tubulares e aqui é o capilar peritubular. Então, vejam, a gente tem as funções do capilar peritubular, que a gente falou do fluxo sanguíneo renal. O capilar peritubular, ele é essencial para levar nutrientes para essas células que estão, que compõem o néfron. E também o capilar peritubular é importantíssimo para o processo de reabsorção. Por quê?
Porque quando a gente fala em reabsorção, a gente está falando em retorno para o sangue. Vocês fizeram esse exercício na aula prática. A gente está falando do capilar, do néfron de volta para o sangue. Mas espera aí, como que isso vai parar no sangue? Ele tem que atravessar essas células dos túbulos e eles caem no líquido extracelular. Eu não tenho uma comunicação direta, capilar, célula tubular. Eles caem aqui nesse espaço intercelular, aqui, né? Espaço extracelular. E aí eles vão para o capilar peritubular, tá? Então eu tenho etapas, e é o que a gente vai discutir. Então, para acontecer a filtração, existem mecanismos passivos que não requerem gasto de energia, não requerem gasto de ATP. Vocês tiveram essa aula de transporte com a Fernanda lá no ano passado, no semestre passado, desculpa. E a gente depende também de muitos transportadores, porque muitas vezes o processo é ativo e depende do gasto de energia. Até por isso que eu comentei com vocês. São células que têm uma alta atividade metabólica, aí a gente já começa a chamar atenção para esse metabolismo. Para que serve esse metabolismo? O que é esse metabolismo? Por que essas células gastam tanta energia? Porque é por conta desses transportadores que estão fazendo esses transportes aí em alta demanda, tá? E também pode acontecer pela via paracelular. Algumas substâncias, alguns íons, eles conseguem atravessar pelos espaços intercelulares aqui dessas células tubulares, tá? Mas a maioria deles é transcelular, acontece aqui. Aqui a gente tem a membrana apical e aqui o lado basolateral, tá? Então, nesse local aqui, eu tenho alguns transportadores que fazem o transporte do filtrado para dentro da célula. E num segundo momento, eu tenho o transporte de dentro da célula para o líquido extracelular aqui. Depois ele cai para o capilar. Então, o processo de reabsorção ele é um processo que acontece em etapas, tá? A gente vai discutir Professora. Isso. E aquilo que fica aqui vai para a excreção, tá? A água, ela tem a permeabilidade a água, ela é diferente nas diferentes porções do néfron. A gente também vai discutir isso. Nas primeiras porções, que são túbulo proximal e alça de Henle, essas porções do néfron possuem aquaporinas que dependem do gradiente de concentração. Então, a água, ela tem passagem livre a partir do momento que tem uma diferença osmótica, e ela vai a favor do gradiente de concentração, tá? Então, o processo de reabsorção de água nessas regiões não tem um controle preciso, igual nas porções finais do néfron, tá? Que a gente vai discutir também. Então, uma dúvida que pode surgir é como é que aquilo que caiu aqui entra no capilar peritubular, tá? Como que acontece esse processo? Eu tenho que ter uma pressão favorável, né? Como lá no néfron, no glomérulo, eu tenho a pressão favorável para filtrar, para sair do sangue e cair na cápsula. Professora? Pessoal, deu problema? Professora, aí? tá escutando? Vocês não estão me ouvindo? Professora, tá escutando? Ah, entendi. Vocês não estão me ouvindo e eu não vi o chat. Espera aí que eu vou ver o chat aqui. Não estou ouvindo mesmo. Às vezes acontece isso com o meu Google Meet e eu preciso testar o som no começo e hoje eu não testei. Mas eu vou olhar o chat aqui. Bom, a Vivian perguntou se a via transcelular é passiva. Normalmente ela é passiva. Não, peraí. Voltando aqui.
Normalmente, não. Normalmente, a transcelular, ela pode ter momentos, alguns momentos que são simportes, que acontecem a favor do gradiente, que eu já vou discutir com vocês, mas o processo final, até chegar aqui, existe o gasto de ATP, eu já vou explicar por quê. O paracelular, sim, normalmente é por gradiente e é passivo. Porque aqui não tem transportadores, normalmente aqui é passagem livre pelo espaço das células. O transcelular, é isso que você perguntou, né? Não, o transcelular nem sempre é passivo. Eu tenho momentos passivos e momentos ativos, tá? Eu vou explicar agora quais são os passivos e quais são os ativos, tá bom? Acho que é só essa dúvida, né, que a Vivian colocou. Beleza, tá joia. Bom, antes da gente falar dos processos, como é que o fluido entra nos capilares, tá? Então, voltando, a gente tinha lá no capilar uma força que era a resultante, era a favor da filtração, então a favor da saída de líquido através dos capilares, que é chamado processo de filtração, tá? Tá bem clara essa questão de filtrar, o que é filtrar? É a força do capilar faz com que o sangue não, o plasma ele extravasa através dos capilares, né, e caiam aqui na cápsula, tá? E eu tenho uma força resultante para que isso aconteça a favor da filtração. Aqui o contrário, tá? Os capilares peritubulares é aquilo que eu falei, a gente já tem aqui 80% continuando aqui no fluxo sanguíneo renal pela arteríola eferente. Então, eu tenho um volume menor, tá? De sangue que flui aqui pela arteríola eferente. E isso faz com que a pressão desse capilar aqui seja menor, tá? Eu tenho uma pressão aqui, normalmente dos capilares, que são também pressão de outros capilares, de outros leitos, cerca de 55 milímetros. E essa pressão cai bastante aqui. Ela é cerca de 10. Olha a diferença. De 55 ela cai para 10. Essa pressão baixa, ela é importante, porque se ela fosse alta, ela ia facilitar o extravasamento de líquido e não a reabsorção, tá? E um outro fator importante aqui é a pressão osmótica coloidal, que é a pressão que as proteínas do sangue, que estão dentro do sangue, tem de atrair líquidos. Então, eu tenho aqui a pressão reduzida hidrostática e a pressão coloidosmótica aumentada, tá? Lembrem que aqui eu tenho a pressão hidrostática que faz sair e a pressão coloidosmótica que forçaria a atração. Só que a hidrostática no glomérulo é maior do que a coloidosmótica, lembrem. Então, a resultante é para filtração. E aqui eu não tenho a pressão da cápsula, porque aqui não tem a cápsula. Eu tenho aqui as proteínas e o líquido que está aqui querendo entrar. Então, ainda, esse líquido que está aqui exerce também uma forcinha para entrar nos capilares. Então, isso ajuda. Então, eu tenho uma resultante aqui das forças de 20. E essa pressão de 20 resultante faz com que o que cai, que é reabsorvido e cai nesse espaço aqui, vá o capilar sugue para dentro da circulação, tá? Então, isso ficou claro para vocês? Então, esse processo ele é favorecido, óbvio, tudo é perfeito. Aqui não, eu preciso que saia, aqui eu tenho uma resultante de saída. E aqui eu preciso que ele sugue, tá? Como se fosse um vácuo. E ele, o aspiradorzinho aqui dos capilares peritubulares conseguem aspirar tudo que foi reabsorvido e caiu aqui no espaço. Então, as células fazem o processo de retirada, né? As células que revestem o néfron fazem o processo de retirada daquelas substâncias, água, íons e ureia e outras coisas, de dentro do filtrado, e isso cai para o espacinho. E o nosso aspiradorzinho aqui, que é o capilar peritubular, aspira. Então, eu tenho
que a circulação peritubular tanto faz com que as substâncias voltem para a circulação, quanto eliminam, dependendo ali da região, aí dos transportadores. Bom, como é que é a secreção? A secreção, pessoal, é um transporte ativo. Então, eu tenho as substâncias que estão na parede, na circulação sanguínea, e aí eu tenho que tirar a substância que está no sangue e colocar contra o gradiente de concentração dentro do néfron. Então, a secreção sempre é um transporte ativo. A reabsorção não, tem momentos ativos e momentos passivos. O processo de secreção, ele melhora a excreção das substâncias. Por quê? Eu tenho que no filtrado, só 20% vai para o filtrado. Os outros 80% continuam na circulação. Então, se não existisse a secreção, a eliminação da substância seria muito mais lenta, tá? Vocês conseguem enxergar isso? Essa imagem aqui, eu resumo os processos de reabsorção e de secreção ao longo do néfron. Eu tenho predominância de reabsorção e também secreção no túbulo proximal, mas é muito importante a reabsorção. A alça de Henle, praticamente reabsorção. O túbulo distal, eu já tenho um equilíbrio de reabsorção e secreção, e a reabsorção no túbulo distal, ela já é mais controlada. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa aqui. Esses transportadores. Os transportadores, Luana, eles estão nas células que revestem o néfron. Eu já vou mostrar eles para vocês, tá? Vai ter bastante imagem com transportador, vocês vão conseguir enxergar isso. Às vezes aparece aqui, deixa eu colocar o celular de uma forma aqui que fique mais no meu campo de visão, porque aqui na visão periférica eu não estou enxergando as perguntas. E já na porção final do túbulo, né, o túbulo distal e ductos, eu tenho a reabsorção mais controlada por hormônios, né? E a secreção bem importante aqui, que também esse é um momento de eliminação aqui, tá? Então, o que eu vou secretar? Eu vou secretar íons, ácidos, ânions, cátions orgânicos, sais biliares, o oxalato, por exemplo. O oxalato de cálcio é um sal que ele é responsável pela pedra, né? Então, o excesso de oxalato no filtrado, ele pode precipitar em pedras, né? E dependendo de onde o tamanho das pedras e onde essas pedras parar aí ao longo do caminho de excreção, né? Eu posso ter pedra dentro dos néfrons, que acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas pode ter alguns cristais que se precipitam nos néfrons. Eu posso ter daí já mais nos caminhos de saída maiores, né? Nos ductos, né? Na pelve. Então, dependendo do caminho que está essa pedra, do lugar que está essa pedra, dependendo do tamanho dela, se ela for muito pequena, ela consegue ser eliminada. Agora, se ela for muito grande, ela começa a obstruir quando as pessoas têm muita dor, tá? Fármacos são muito secretados, tá? A penicilina, né? Quando descobriram a penicilina, ela não durava nada o tempo de ação dela, porque ela tem uma secreção muito eficiente. Então, depois os fármacos foram modificando, né? E foram criando substâncias que competem por essa secreção, porque tudo é transportador. E toxinas também, toxinas do nosso corpo também são altamente secretadas. Para quê? Para eliminar de uma maneira mais eficiente. Então, essa figura aqui, que a gente viu lá na aula passada, lembrando que essa porção aqui, que está subindo, ela está passando aqui no meio, tá? Que é o aparelho justaglomerular. Então, o finzinho da alça ascendente, início do túbulo distal, esse lugar aqui, ele passa aqui no meio entre arteríola aferente e eferente, tá? Mas esse néfron, ele é didaticamente dessa forma para a gente entender melhor os processos. Alguma dúvida até aqui? Fora os que foram surgindo aí, que acho que eu já respondi. Se ficar alguma coisa, vocês colocam, que acho que agora eu enxergo o chat melhor. Bom, então a gente vai discutir esses processos ao longo das diferentes porções do néfron.
E eu vou tentar mostrar para vocês a estrutura da célula nessas diferentes porções, para que vocês entendam a histologia e façam essa analogia com a função dessas células. Então, vou começar pelo túbulo proximal, tá? Como eu comentei com vocês, a porção inicial do néfron, túbulo proximal, eu tenho uma reabsorção muito importante, muito intensa, muito grande. Então, 65% da água, por exemplo, que cai no filtrado, ela já é reabsorvida nesse momento. Cloreto de sódio, potássio, quase toda a glicose, os aminoácidos, né? E eu também tenho uma secreção aí importante nessa região. Então, aqui, mostrando de uma maneira bem simplícita como que são alguns transportadores aqui. A maioria do transporte depende do sódio, tá? Eu vou discutir, exemplificar isso para vocês. A glicose também, a reabsorção de glicose ela acontece junto com o sódio, e assim como outros íons. O cloreto, o potássio, aqui eles acontecem pela via paracelular, por canais, né? Então, canais de vazamento, eles conseguem atravessar livremente. A ureia, ela tem uma permeabilidade aqui, a ureia, o transporte da ureia, ela independe de transportador, tá? Acontece aqui por gradiente de concentração, a gente vai discutir isso também, tá? E uma vez que essas substâncias caem dentro das células de revestimento do túbulo, eu tenho que ter outros transportadores aqui para jogar para fora, tá? Por quê? Porque aquilo que entrou aqui não pode acumular dentro dessa célula, o fluxo é contínuo. Então, aqui, no outro lado da célula, eu também tenho, no vaso lateral, eu tenho uma série de transportadores que vão jogando para fora no espaço intersticial aqui, e aí eles vão adentrar no capilar peritubular, tá? Eu vou aos poucos a gente vai explicando. Então, o túbulo proximal é uma região que é aquilo que eu falei, não tem um controle fino de quantidade, é muito reabsorvido. Lembrando que quando tem uma filtração maior, a velocidade de passagem ali no fluxo é grande e essa reabsorção ela acaba sendo prejudicada, né? A gente discutiu no controle do feedback tubulo-glomerular lá da filtração, do processo de controle de filtração. Mas, independente disso, essa é uma região que reabsorve, tem uma reabsorção muito importante, tá? Então, eu tenho, qual que é a característica dessas células? Eu tenho uma borda aqui com muitas microvilosidades, né? Essa superfície apical aqui dessas células, ela é rica em microvilosidades, formando aqui essa chamada de borda em escova, né? E isso aumenta, é importante para quê? Para aumentar a superfície de absorção. Então, com isso, é semelhante como acontece lá no intestino, tá? Ele vai aumentar muito a superfície de contato. Então, aqui eu tenho uma reabsorção de vários íons, sódio, cloreto, bicarbonato, potássio, muita água, glicose, né? Eu removo toda a glicose aí nessa região. E eu tenho algumas secreções aqui de íons H+, ácidos orgânicos, fármacos e assim por diante. Isso acontece muito nessa região do túbulo proximal, tá? Aí, como que acontece, né? Como que começa toda a história de reabsorção? Essa historinha de reabsorção, ela tem um começo. Por quê? Porque quando o filtrado cai no túbulo proximal, ele tem a mesma concentração, a mesma osmolaridade do líquido intersticial. Por quê? Porque é praticamente um sangue filtrado, né? Então, a osmolaridade ali inicial é cerca de 300, que 293, né? A gente arredonda para 300 para facilitar, igual os líquidos corporais. Então, como é que a gente cria um gradiente para começar
a atrair as substâncias para reabsorção. Esse gradiente, ele necessita do transporte ativo. Senão eu não crio gradiente de concentração, eu não crio gradiente eletroquímico e eu não tenho reabsorção, porque o filtrado é igual. Eu tenho ali uma composição muito semelhante ao sangue que cai no filtrado naquela porção ali na cápsula. Então, eu tenho que criar isso e eu tenho transportadores especializados nisso, né? Então, o transporte, ele se inicia através do sódio é que começa toda a história, tá? Então, eu já vou explicar como acontece quem é que chama aí a reabsorção, o puxador da fila, né? É o sódio. O sódio é responsável por todo o início do processo. Então, o sódio, ele é reabsorvido por transporte ativo. Por que é transporte ativo? Inicialmente, nesse lado da célula, eu já vou explicar, acho que a próxima figura ela mostra melhor. Eu tenho um gradiente de concentração, porque a concentração de sódio no lúmen é maior que dentro da célula, tá? Então, o sódio ele entra por gradiente de concentração. Porém, eu tenho que jogar fora esse sódio que caiu aqui para cá. Lembram daquela bomba que a Fernanda falou da bomba sódio, potássio, TPase? Essa bomba ela é muito importante em várias funções e ela entra aqui. Ela é importante lá no neurônio, né, para criar o potencial de membrana, ela é responsável pela restabilização eletroquímica lá do neurônio. E aqui também. Então, o sódio ele entra num processo passivo, sem gasto de energia, nessa região aqui, na membrana basal dessas células. Mas uma vez que o sódio entra aqui, ele tem que voltar para o líquido extracelular e isso gasta energia. Eu já vou mostrar para vocês como. E aí, eu começo a criar o gradiente de concentração, porque o sódio saindo do filtrado, o que está saindo do filtrado? Carga positiva. Vocês concordam? Se está saindo carga positiva para cá, o que vai sobrar? Carga negativa. Eu crio um gradiente eletroquímico, né? Porque eu saio carga positiva igual lá nas células neuronais. Qual é a tendência dos ânions negativamente carregados? Seguir a carga positiva. Então, isso vai impulsionar a reabsorção dos ânions, né? E aí, o que acontece? Eu tenho que, conforme vai saindo sódio, ânion, eu gero o quê? Um aumento de concentração de íons aqui no interior da célula e eu já comecei a desequilibrar. Tá sobrando água aqui. Porque uma vez que eu tenho reabsorção de sódio e ânions, o que está saindo daqui? Soluto. Saindo soluto, eu vou ter um aumento, uma osmolaridade reduzida aqui e a água tende a seguir por osmose e aí ela é absorvida, né? Eu tenho as aquaporinas que, sem gasto de energia, eu tenho a reabsorção de água, que segue a reabsorção do soluto que foi. E aí, o que acontece? Eu tenho uma redução de volume. Então, saiu sódio, saiu ânions negativo, a água seguiu. O que aconteceu com o volume que estava no filtrado? Diminui, tá? Uma vez que diminui o volume do filtrado, essas substâncias aqui que estavam equilibradas com o líquido extracelular, eu gero um gradiente. Por quê? Porque o volume diminuiu, né? Elas passam a ser diluídas num volume menor, e isso aumenta a concentração relativa delas, né? E o que acontece? Isso puxa a reabsorção dessas substâncias aqui, como potássio, cálcio, ureia, por diferença de concentração. Alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguirem entender que é um processo de etapas? Eu vou discutir o mecanismo de cada um deles. Bom, o que acontece? Na etapa 1 e 2, eu tenho a saída de soluto, certo?
E aí, o que acontece com a concentração relativa do filtrado? Ele fica diluído, por quê? Porque se sai soluto, sobra água, né? Eu tenho um volume grande diluindo poucas substâncias que ficaram ali, porque muitos íons foram embora, íons positivos, íons negativos, tá? E aí o que acontece? A água acaba sobrando. A água vai por osmose, por diferença de concentração. Por quê? Porque como eu tive saída de soluto, isso aqui ficou diluído em relação à célula. A água vai por gradiente de concentração por osmose. Isso vocês entenderam? Acho que sim, né? Ninguém falou nada. Tá. O que acontece, então, quando eu tenho reabsorção de água? O que acontece com o volume que fica dentro do filtrado? Ele diminui, tá? Então, a concentração... Então, vamos supor que eu tinha inicialmente 4 moléculas de ureia, tá? Diluída em 1 litro de filtrado, tá? Agora, esse filtrado diminuiu para 500 ml. Essas mesmas 4 moléculas de ureia estão diluídas em 500 ml. Se vocês fizerem a concentração disso, vai aumentar. Por quê? Porque o volume diminui, né? Se vocês fizerem concentração por 100 ml, vocês têm uma diferença grande, né? Eu teria, vamos pôr, 4 partículas de ureia em 1 litro, em 100 ml eu tenho o quê? Façam uma conta. Conseguem fazer essa conta rápida? Vamos fazer uma conta aqui. Eu tenho 4 em 1 litro, que é 1000 ml. Em 100 ml, eu tenho X. Vai dar 0,4, tá? Vai dar 0,4 partículas em 100 ml. Tudo bem? Acompanhar o raciocínio? Agora, se eu tiver 4 em 500 ml, que é o que acontece aí com a água que vai embora, eu tenho 4 vezes 5, 20. Deixa eu fazer a conta aqui. Conta rápida. Pessoal, fiz um raciocínio de lerdo, né? Então, eu tenho aqui. Se eu tenho 4 moléculas em 1 litro de filtrado, a concentração em 100 ml, fazendo uma regra de 3 rápida, dá 0,4 partículas em 100 ml. Se esse volume, talvez um monte de gente já fez um raciocínio bem mais rápido que o meu. Se esse volume cai para 500 em vez de 1000 ml, né, que é 1 litro, eu aumento, eu dobro a concentração relativa. Eu vou para 0,8 em 100 ml. Será que vocês conseguiram entender isso? Daí, o que acontece? Eu tenho que a concentração dessas outras substâncias aqui que sobraram no filtrado dobra. Porque, por exemplo, o volume caiu pela metade. Entendeu, Vivian? Quem que não tinha entendido? Conseguiram entender? O 4? Quem não tinha entendido? Certo? Então, eu tenho que, como o volume cai, né, a concentração relativa dessas substâncias aumenta, porque elas não saíram dali. Então, elas estão diluídas num volume muito menor. E isso aumenta a concentração, tá? E isso vai o quê?
guiar a reabsorção dessas outras substâncias também. Então, os outros solutos que sobraram e que aumentou a concentração começam também a serem reabsorvidos. Então, o manda-chuva aí é o sódio. O sódio comanda o início da reabsorção. Então, aqui nesse slide, mostrando para vocês a concentração do sódio na membrana apical, aumentada em relação a dentro da célula, então eles entram, tá? E essa etapa 1 aqui, eu tenho vários tipos de transportador. Tem transportador, eu não sei se vocês lembram os transportadores de difusão facilitada, que são os simportes e os antiportes. Os simportes e os antiportes eles estão lá na página 149 do livro, eu não sei do livro novo. São carreadores que o sódio, a diferença de concentração do sódio impulsiona o movimento desse transportador, que ele é uma proteína que o sódio entra desse lado aqui e ela muda a conformação e joga o sódio para dentro da célula, tá? E essa proteína, essa conformação de proteína, ela tanto faz com que outras coisas entrem junto e vão para dentro da célula simultaneamente, quanto coisas que estão dentro da célula vão o lado contrário, que são os antiportes. Eu não sei se vocês lembram disso, tá? Se vocês não lembrarem, o livro faz menção da página lá para vocês recordarem esses transportadores. Uma vez o sódio dentro da célula, né? Ele está indo a favor do gradiente de concentração do sódio. Uma vez ele aqui dentro da célula, eles têm que ir contra o gradiente de concentração para o lado da membrana basolateral. E aí eu dependo da bomba sódio-potássio ATPase, né? Essa bomba sódio-potássio ATPase, ela é sempre importante para manter o gradiente de concentração, a diferença de concentração, tá? Então, o sódio contra a força osmótica vai para o líquido intersticial. E com isso, o sódio é jogado e o potássio vem para cá, tá? E aí o sódio fica aqui. E junto com o sódio vem outras substâncias que a gente já vai citar. Então, o transporte do sódio, ele é um transporte ativo, né? A reabsorção. O processo de reabsorção do sódio, ele tem dois momentos. O primeiro momento não tem gasto de energia, mas o segundo momento tem. Então, a gente diz que o transporte de sódio, ele é ativo, tá? Com uma etapa passiva e a segunda etapa ativa, tá? Bom, então eu tenho aqui o sódio, um exemplo de transportador aqui, a reabsorção de sódio e a secreção de íon H+. Esse antiporte sódio H+, ele é importante para manter o pH, né? Então eu tenho a formação nessa célula aqui, que é uma célula que tem atividade de respiração, formando CO2, né? E a presença da anidrase carbônica, ela é essencial para controle de pH, ela forma o íon bicarbonato, que ele é importante a manutenção dele para controle do pH, o sistema tampão do nosso corpo, porém ele forma hidrogênio, né? Esse hidrogênio aqui, ele deve ser eliminado, né? Porque se ele ficar mantido aqui, ele vai reduzir o pH dessa célula. Então, esse antiporte aqui, ele consegue eliminar o H+, formado por essa célula, e reabsorve o sódio, tá? Então, esse processo é muito importante para o controle de pH que o rim faz, tá? E assim por diante, com outros solutos orgânicos também. Aqui, pessoal, eu vou exemplificar alguns transportadores, porque são muitos, tá? No livro da Silverthorne, por exemplo, nem ilustra isso aqui, eu peguei do livro do Bernie, essa imagem aqui. Nesse momento, ele está ilustrando o cotransporte de sódio e glicose, né? Eu falei para vocês, o transportador de glicose, ela praticamente toda reabsorvida nessa porção.
Esse transporte de sódio, de glicose, ele depende do sódio, é um cotransportador que depende do gradiente do sódio aqui para que a glicose venha, né? No caso, a glicose, ela vai contra o gradiente de concentração, tá? Eu tenho uma concentração de glicose mais alta na célula em relação ao filtrado, porém, a força que impulsiona a reabsorção da glicose é esse importe aqui de sódio e glicose. E aí vem o sódio, vem a glicose junto ao mesmo tempo, e aí a bomba sódio-potássio ATPase mantém o nível de sódio baixo aqui no interior da célula, e a glicose vem aqui por diferença de concentração e é reabsorvida. Esse sistema aqui de importe glicose, ele também é semelhante para aminoácidos, para lactato. Tá? Então, é tudo, a maioria desses transportadores aí nos rins dependem do sódio, e essa diferença de concentração aqui é importantíssima. Quem mantém essa diferença de concentração aqui é as bombas sódio-potássio ATPase. Todo o sódio que entra aqui é eliminado para o outro lado da célula. E isso cria o gradiente osmótico e faz com que a água venha por osmose e atrai os solutos que estão saindo do filtrado. Ficou claro isso? A reabsorção de bicarbonato, como que acontece? Eu tenho, dentro dessas células, elas são células que estão em metabolismo, tá? Eu tenho a respiração dessas células para fornecer ATP e oxigênio aqui, tá? Então, eles consomem oxigênio para a síntese de ATP para manter essas bombas. Desse lado aqui também tem bombas, tá? Também tem transportadores que dependem de ATP, tá? Não estão ilustrados nessa figura. Então, eu tenho dentro dessa célula a enzima anidrase carbônica. Essa enzima anidrase carbônica, ela é responsável por associar o gás carbônico formado com água da célula. O produto disso é H+ e bicarbonato, tá? O bicarbonato, isso aqui é uma formação na célula. Esse processo ilustrado aqui por essa anidrase é um processo paralelo, não tem a ver com reabsorção, tá? Porém, ele é importante, por quê? Porque com isso eu mantenho o sistema tampão aqui, a formação de bicarbonato muito ativa, lá no líquido intersticial, no sangue e assim por diante. Então, isso aqui forma-se nessa célula, esse é um processo que acontece nessa célula, e aí esse antiporte sódio H+, elimina esse H+, que se forma aqui para ele não se acumular dentro dessa célula, e aqui eu tenho um transportador por gradiente de concentração que não exige gasto de ATP e reabsorve esse bicarbonato. Esse bicarbonato tem uma função essencial na manutenção do pH sanguíneo, tá? Tudo bem? Então, os sistemas que são essenciais para controle de pH do nosso sangue é o rim e o sistema respiratório. Então, lembrem que eu falei com vocês lá na aula, né? Por que o pH ele é tão justo? Ele é importante para a função das células do nosso corpo, mas ele também determina a liberação do oxigênio para os tecidos. Lembram disso? E quem que faz isso? Se sobra CO2 no corpo por uma respiração deficiente, eu tenho a formação aqui, a queda do pH do sangue, isso lá na respiração, um processo. E daí, da onde vem esse bicarbonato? Esse bicarbonato, uma parte dele, ele está sendo sintetizado aqui nos rins. E uma forma de não diminuir o pH dessa célula é eliminar esse H+. Tá? Então, é um processo paralelo importante que acontece aí no túbulo proximal. Bom, a reabsorção de água no túbulo proximal, né? Então, aconteceu a reabsorção de solutos, né? Cloreto de sódio, glicose, etc., né? E faz com que a osmolaridade desse filtrado caia, né?
para quase 300, para 280 aí. Isso é suficiente para impulsionar a água. A água vai seguir os solutos que foram, né? E isso é um processo passivo nesse momento. Existem aquaporinas aqui, responsáveis por esse transporte de água que vai seguir por osmose, tá? Por que é importante vocês entenderem isso? Se eu tenho alguma substância, que a gente vai discutir na próxima aula, que aumente a velocidade dos transportadores de sódio, então, quando a gente fala, a angiotensina 2 aumenta a reabsorção de sódio, o que ela faz? Ela atua nesses transportadores aí com uma maior velocidade. E aí eu tenho uma reabsorção mais eficiente de sódio, de todos os sentidos, em vários transportadores, em simporte, em antiporte, nos transportadores de sódio normal, que não são simporte. E aí, isso faz com que a água vá por osmose. Então, a água segue nessa região, segue. Isso não vai acontecer nas porções finais do néfron. Então, isso precisa ficar bem rígido, bem consolidado aí na cabeça de vocês. Na porção inicial do néfron, a água vai por osmose. Então, se alguma coisa promove um aumento da reabsorção de sódio, eu vou reabsorver a água junto, porque o sódio é a força motriz para reabsorver vários outros solutos. Então, o sódio ele vai transportar mais glicose para dentro, mais outras substâncias, outros ácidos e outros componentes, glicose, por exemplo. E com isso, eu vou ter uma força maior para reter água, tá? Então, isso está claro. A água segue nessa região. Bom, a difusão da ureia, né, ela é um processo passivo e ele depende do gradiente de concentração criado pelo sódio. Então, na verdade, um dos poucos processos completamente passivos é a ureia, né? A ureia somente. Então, ela vai por difusão facilitada a favor do gradiente de concentração. E quem cria esse gradiente de concentração é o sódio, nessa última etapa aqui que eu falei para vocês. Como eu tenho uma queda do volume, a ureia é um excelente exemplo. Eu diminuo o volume pela metade, a concentração da ureia vai dobrar. Por quê? Porque o volume diminui. E aí eu começo a reabsorção da ureia, tá? Com essa força aqui que eu expliquei no outro slide. E a ureia, ela tem transportadores que não exigem o gasto de energia, tá? Não dependem de ATP e vão a favor do gradiente de concentração, tá? Isso vai acontecer em outras regiões do néfron também, tá? Mas eu vou falar quando o néfron permeável à ureia, ou seja, possui transportadores para a ureia, e quando não tem esses transportadores, a reabsorção de ureia não acontece, tá? A ureia, pessoal, ela vai ser importante para concentrar esse líquido extracelular aqui, para continuar chamando a água e os outros solutos, tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, a gente falou, em termos de reabsorção no túbulo proximal, quem inicia é o sódio. O sódio, ele é responsável pelo cotransporte de várias substâncias nessa região. O transporte de sódio e outros solutos cria um gradiente osmótico, a água vai por osmose. A água indo por osmose cria o gradiente, por exemplo, de ureia, de potássio, que também vão a favor do gradiente de concentração. Então, com isso, eu tenho a saída de grande parte desse filtrado nesse momento, né? Que aqueles 65% lá inicial vão por osmose, né? No caso da água, e por esses transportadores. Então, esse é o resumo de reabsorção aí no túbulo proximal. Uma outra etapa que acontece
é a reabsorção de proteínas. Então, algumas proteínas de baixo peso molecular, porções de hormônios peptídicos, eles têm peso molecular reduzido, né? E aí eles podem cair no filtrado, né? Lembrando que normalmente proteínas não caem no filtrado, tá? Mas algumas frações de proteína que possam cair, que caiam aí, que tenham pequenos tamanhos, eles vão ser reabsorvidos por um processo diferenciado. Não depende de transportador, é um processo chamado de transcitose ou pinocitose, né? Onde essas substâncias, esses fragmentos proteicos aqui, que estão no filtrado, eles se ligam aqui a alguns receptores no lado apical dessa célula e desencadeiam um processo de invaginação. Então, isso aqui é a própria membrana da célula, da parede do túbulo, e ele invagina e formam essas vesículas aqui por invaginação. E aí essas vesículas migram até o outro lado da célula, no lado basolateral, se funde e descarta o conteúdo dessa vesícula para o outro lado da. Recebi um comunicado da escola. Para o outro lado da célula, tá? E aí vai ter a reabsorção. Tudo bem, pessoal? Então, a gente falou de reabsorção de sódio e outras substâncias, de água, de ureia e de eventuais proteínas. Esse local é o local que acontece a transcitose ou pinocitose. Não existe esse processo em outras porções do néfron, tá? Então, se por algum motivo eu tiver uma quantidade muito grande de proteína, quando isso pode acontecer? Quando eu tenho alguma doença que aumente os poros de filtração lá da que a gente discutiu na outra aula. Então, se daquele poro de filtração, por alguma doença, for aumentado, eu posso cair aí no filtrado uma quantidade anormal de proteínas ou de proteínas muito grandes, e aí esse processo não vai dar conta de remover todos esses fragmentos proteicos e proteínas da urina. E o que vai acontecer com o paciente? O paciente vai ter proteinúria, que significa que está caindo proteína lá na urina. Isso é detectável em exame de urina, tá? Então, no exame de urina vai ser detectável e normalmente quando tem a proteinúria é porque eu estou tendo algum problema provável na barreira de filtração, tá? Ou tem uma série de prováveis diagnósticos. E é óbvio que quem vai fazer isso é o urologista, tá? A gente não tem nada a ver, a gente não vai pedir um exame de sangue, só estou ilustrando para vocês o que acontece quando sobra proteína, porque esse processo aqui, ele é limitado, né? Essa porção aqui, ela dá conta de remover quantidades normais de proteína, mas excesso de proteína não dá conta. Esse processo aqui, ele tem uma saturação. A gente já vai falar de saturação. Então, essa saturação, ela vai limitar o processo de reabsorção, né? Eu atingir o máximo de saturação desses transportadores ou dessa capacidade aí de pinocitose, aquilo que estava ali no filtrado vai sobrar na urina. Eu vou discutir com isso mais para frente. Lá na alça de Henle, ele, igual naquela imagem do nosso néfron que a gente viu lá no começo da aula, eu tenho um predomínio de reabsorção, tá? Essa secreção de hidrogênio aqui é só para eliminar o excesso de hidrogênio formado pela anidrase carbônica, tá? Então, não é uma secreção verdadeira, ou seja, que é uma secreção do sangue para o filtrado,
tá? É só uma eliminação de excesso de H+ formado nessas células, tá? Então, por isso que eu coloquei. O predomínio nessa região é reabsorção, tá? Por isso que, se vocês olharem a histologia dessas células lá da alça, qual que é a diferença dela lá com relação ao túbulo proximal? São células delgadas com uma quantidade pequena de mitocôndrias, sem borda em escova, tá? No ramo descendente, né, que é o ramo descendente delgado, eu tenho praticamente uma predominância de reabsorção de água, tá? Essa região também é permeável à ureia, também tenho transportadores de ureia e alguns transportadores de sódio, tá? Mas o predomínio nessa região é água, tá? Então eu continuo reabsorvendo muita água. O que acontece quando eu reabsorvo muita água? Sobra íons, porque o volume diminui, né? Então a gente sempre tem que ter em mente essa questão de concentração em relação ao volume. Quando eu tenho uma reabsorção importante de água, eu vou ter sobra de soluto. Por quê? Porque não é que no túbulo proximal reabsorve tudo e não sobra nada. Não, vai sobrar substâncias, né? Até porque quando eu tenho o filtrado, ele é muito rico. E eu também continuo o processo ao longo do néfron. Eu não elimino tudo. Afinal, é reabsorvido aí 65%, sobra os outros 30%, né? 35%. Então, eu tenho uma reabsorção muito importante de água e aí acaba sobrando muitos íons aqui no fluido. E aí, o que vai acontecer? Ele vai criar um gradiente, de novo. Então, percebam, o gradiente de concentração, ele vai ser criado de acordo com o tipo de célula. No começo, eu vou ter a absorção de sódio, porque tem muito transportador de sódio. Por gradiente do sódio, ele cai dentro da célula e depois vem e vai trazendo os outros solutos, a água vai vindo por osmose. Nessa região, eu não tenho muitos transportadores. Então, eu tenho a saída de água por diferença de concentração, e aí eu tenho, num segundo momento, na alça ascendente, eu já volto a ter muitos transportadores de novo. Então, a composição dessa célula determina a atividade dela, tá? Vocês conseguem raciocinar isso comigo? E aí, nessa porção ascendente, eu tenho de volta muitos transportadores, e aí eu tenho uma reabsorção de soluto muito importante. Porém, olha o que está destacado aqui. É uma região impermeável à água. Eu já deixo de ter as minhas aquaporinas, que eu tenho nessa região, que a água vem por osmose, tá? Nessa região não tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar todos os solutos possíveis pela presença desses íons, pela presença dos transportadores, porém a água não consegue ir por osmose. Lá no túbulo proximal isso acontecia. Na alça descendente isso acontece. O que não acontece nessa região? Então, aí, a partir desse momento, a reabsorção de água, ela não acontece mais por osmose, tá? Isso é muito importante. O que vai acontecer com o meu fluido que está aqui dentro, nesse momento? Se eu estou reabsorvendo os íons, o que vai acontecer com o meu fluido? Ele vai ficar diluído ou concentrado? Respondam aí no chat. Já explico, Gabriela. Respondam para mim. Se eu reabsorver um monte de íons aqui, pensa no fluido. Se eu reabsorvo e removo o soluto, o que acontece? Isso. Ele vai ficar diluído, mais diluído. Muito bem, então acompanhando o raciocínio. Ou seja, hipoosmótico, tá? Muito bem.
Essa secreção de... Quando a gente fala o processo que acontece lá no túbulo, se vocês observarem aquele... Vamos voltar naquela imagem. Aqui. Nessa imagem, o que acontece aqui? Reabsorção e secreção, tá? Essa secreção é verdadeira. Por quê? Porque eu estou pegando substâncias de capilar do sangue pro filtrado. Se vocês observarem aqui, eu tenho predomínio de reabsorção. Eu acabei de contar para vocês que nessa porção aqui eu reabsorvo água, tá? O que é importante para puxar essa água nessa região? A ureia. Conforme vai vindo ureia aqui, essa ureia vai puxando água. Então, eu tenho que aqui, essa região o líquido intersticial do néfron, ele é muito concentrado, tá? Para puxar essa água que tá vindo aqui, nessa região descendente, tá? Já aqui, quem vem são solutos, a água não vem mais por osmose, tá? O que tem esse H+? O que acontece em tempo integral nas células é a presença da anidrase carbônica. Por quê? Porque eu tenho constantemente a respiração celular fazendo com que eu tenha formação de CO2 dentro da célula, tá? Porém, a circulação não dá conta de remover todo o CO2 aqui. Eu tenho uma porção de CO2 por transporte, ele vai aqui por gradiente e vai se ligar aos eritrócitos e ir embora. Porém, uma outra parte desse CO2, como que ele é eliminado? Pela formação de água, pela presença de água, ele forma a anidrase carbônica faz a formação de H+, faz a formação de ácido carbônico, que se separa e forma H+ e bicarbonato, tá? A presença da anidrase carbônica, que ela é essencial para acabar, para extinguir esse CO2 que vai se formando na célula, tá? E a anidrase carbônica, ela consegue formar o ácido carbônico e ele se dissocia em H+ e bicarbonato, tá? Esse H+ aqui, ele não é um H+ que está vindo do sangue. Então, eu não posso falar que esse processo aqui é uma secreção verdadeira, tá? Esse processo de secreção de H+ é a formação de H+ no interior da célula, mas não é um H+ que está vindo do sangue. Então, eu tenho que na alça de Henle, apesar de estar escrito aqui secreção de H+, essa secreção não é uma secreção verdadeira, que sai do sangue e vai para o filtrado. É um H+ que está se formando dentro da célula, tá? É importante para consumir o CO2 formado pela respiração dessa célula, tá? Além disso, além do consumo desse CO2 formado, ele também fabrica o bicarbonato, que é um sistema tampão importante no nosso corpo. Porém, uma desvantagem desse sistema é a formação de H+, que se sobra H+ na célula, o pH da célula cai. Tá? Então, é importante a presença da anidrase, porém, se eu não jogar fora esse H+ que se forma aqui, ele vai reduzir o pH dessa célula, e essa célula depende do pH ideal para funcionamento. Tá? Então, essa secreção aqui é uma secreção de eliminação, porém não é processo de secreção que sai do sangue e vai para o filtrado. Ficou claro isso? Então, quando a gente fala em alça de Henle, o que acontece na alça de Henle? Reabsorção. Túbulo proximal, reabsorção e secreção. Alça de Henle, reabsorção. Começo, reabsorção de água. Fim, reabsorção de soluto. O que acontece quando eu tenho muita reabsorção de soluto, que de fato acontece na alça de Henle? Eu diluo o meu filtrado.
a minha urina que está ali, que se não mudar mais vai ser urina. Tudo bem? Então, aquele filtrado que chega na porção final do néfron, tudo que aconteceu até agora, túbulo proximal e alça de Henle, acontece sem ajuste, tá? Sem muito ajuste. É claro que tem algumas substâncias que modificam isso, mas na ausência de substâncias, todos esses processos acontecem, tá? Quando a gente vai... eu só vou exemplificar aqui alguns processos que acontecem aqui, que alguns diuréticos, quando vocês já ouviram a palavra diurético, né? Já ouviram que alguns medicamentos de hipertensão contêm diurético. O que acontece, né? Por que o ramo ascendente, pessoal, que a gente está falando aqui, que ele gera um fluido aqui, diluído, tá claro na cabeça de todo mundo, porque algumas pessoas responderam. Não sei se todos entenderam porque que esse fluido que está aqui está diluído. Se essa porção do néfron fosse permeável à água, a água seguia por osmose, tá? Mas não é permeável à água. Então, o fluido que sai do ramo, ele está diluído. Então, a gente chama o ramo ascendente de segmento diluidor da urina. Ele deixa a urina diluída, tá? Então, se a gente ingere uma alta quantidade de água ao longo do dia, a minha urina vai ficar praticamente pouco mudada nas porções finais, porque eu tenho um volume grande e aí eu vou formar uma grande quantidade de urina. Então, o ramo ascendente ele é chamado de segmento diluidor da minha urina. Ele é responsável por deixar a minha urina diluída. Então, quando eu faço urina diluída, o responsável é a alça ascendente, tá? Se nada acontecer depois na frente, a minha urina vai estar diluída. Aqui eu exemplifico os transportadores responsáveis por essa diluição. Eu tenho aqui a difusão paracelular facilitada de sódio, potássio, cálcio e magnésio, eles passam por canais. Eu tenho os transportadores que dependem de sódio, o Simporte sódio, cloreto, sódio, potássio, cloreto, tá? Aqui tá exemplificando. Então, nesse transporte, o impulso do sódio leva 2 cloretos e um potássio. Eu tenho transporte de potássio por aqui também. Eu tenho os canais de vazamento de potássio, né? Lembrando que eu tenho mais potássio dentro do que fora, então tá sempre vazando potássio também. A bomba sódio, potássio, ATPase desse lado. Eu tenho uma bomba aqui, cloreto, potássio, a anidrase funcionando, tá? O tempo todo. Esse H+, que ela forma, ele vai pelo antiporte sódio H+, ele vai ser excretado. E a água nessa região aqui não indo. Pessoal, é óbvio que eu não quero que vocês decorem o nome de todos esses transportadores. Eu quero que vocês enxerguem que tem um monte de transportador nessa região da célula que vai ser responsável por retirar vários íons desse filtrado. Esses íons caem aqui. Como esses íons saem daqui e vêm para cá, eu tenho mais um monte de transportador aqui. E aí o sangue que está passando no peritubular tem pressão baixa, e aí ele consegue ser o aspiradorzinho que vai eliminar tudo que está aqui e vai chupar, sugar para a circulação peritubular, tá? Então, e aí eu tenho o retorno dessa circulação de tudo que está saindo daqui, voltando para o sangue, que é aquele processo que a gente discutiu na aula prática, que é reabsorção do filtrado para o sangue. Aqui nós estamos descrevendo todas as etapas para chegar no sangue. Nesse lado da célula, aqui dentro, no outro lado da célula, daqui para cá, tá? E voltando, essa região não permite a passagem de água,
tá? Então, o que vai acontecer? A água não vai por osmose, então ele é chamado de segmento diluidor, tá? Os diuréticos de alça, eles são responsáveis por inibirem algumas bombas aí de sódio, tá? De importe de sódio nessa região, tá? Então, o diurético de alça, chamado de furosemida, é nessa região que eles agem, tá? É só tô exemplificando, também não quero que vocês decorem, não. Bom, túbulo distal, como eu falei, a partir da alça ascendente, eu não tenho reabsorção de água mais, acabou. Quando que eu... Ai, professora, mas toda a minha urina vai ser diluída, então? Não. Eu vou ter a reabsorção de água controlado por ADH a partir de agora, tá? Não é nesse momento ainda. A porção inicial do túbulo distal, ela é muito parecida com o ramo ascendente, tá? Ele continua diluindo o meu filtrado, tá? Porque nessa região, que também tem uma borda relativamente em escova, aqui com uma superfície de absorção grande, igual vocês viram aqui, nessa imagem, aqui eu não tenho praticamente borda em escova, células achatadas, reabsorvendo água na porção inicial no ramo descendente da alça. Ramo ascendente da alça, eu já tenho uma atividade maior, muitos transportadores, eu já tenho mais mitocôndrias, borda em escova. E aqui, nessa região, eu tenho uma característica parecida com o ramo ascendente, tá? Com a porção ascendente. Praticamente não muda. Eu continuo diluindo, tá? É uma transição para a porção final do néfron. Ele continua diluindo, reabsorvendo um monte de soluto, um monte de íons, e continua impermeável à água. Aqui eu tenho um mecanismo de ação de outros diuréticos, que são os tiazídicos, eles impedem a reabsorção de sódio aqui, e aí o sódio ele vai ser excretado e vai continuar no fluido, tá? Então eu não vou ter tanto, eu vou impedir aqui uma etapa de diluição da urina, e aí o sódio fica na urina e a água segue, continua seguindo por osmose. Por quê? Porque na presença do ADH, se eu tenho uma diferença de concentração grande, a água vem por osmose. Se esses íons ficam no filtrado, eu não tenho uma diluição importante, tá? Que é o que faz esse diurético. Ele mantém esses íons sódio e cloreto aqui no filtrado. E aí, lá na frente, se tiver ADH, o ADH não vai chupar tanto a água, tá? Por quê? Porque o meu filtrado não tá tão diluído mais. Então, eu tenho diurético que age nessa região e tenho diurético que age nessa região aqui. Não precisa decorar, só ilustrando para vocês. Quando eu falo em diurético, o que eles estão fazendo? Tá? Eles impedem reabsorção de sódio em diferentes porções do néfron. E aí, lá na frente, eu não vou ter a reabsorção de água por osmose. Já na porção final, né? Então, a gente viu aqui o início do túbulo distal, ele é uma continuidade do ramo ascendente, ele é muito parecido com o ramo ascendente, mas a porção final, eu já tenho uma diferença, eu já tenho tanto o túbulo distal final quanto o ducto coletor, eu tenho dois grupos de células, muito discutido lá na histologia. Eu tenho as células principais, que possuem receptores da aldosterona, tá? Que vão reabsorver, continuar reabsorvendo sódio na presença da aldosterona liberada, tá? Então, quando eu tenho o sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado, né? O que a gente vai discutir na próxima aula é quando esses hormônios são liberados. Nesse caso, na presença da aldosterona, eu tenho reabsorção de sódio e cloreto, tá? E
e a aldosterona secreta potássio. A gente vai falar sobre o mecanismo na próxima aula. E aqui e também essas células principais, elas têm aquaporinas que são controladas pelo ADH. E aí eu vou ter a reabsorção de água. Então a água vai seguir o sódio se eu tiver o ADH, tá? Então eu tenho que ter aldosterona e ADH para reabsorver sódio, cloreto e água, tá? Então percebam que a reabsorção nessa região do néfron, ela é controlada por hormônio. O que você não entendeu, Vivian? A gente estava falando até agora de reabsorção nas outras porções do néfron. Então, no túbulo proximal e alça de Henle, eu não tenho nada que controle muito, de uma maneira muito importante, nem no túbulo, no primeiro porção do túbulo distal. Até aí é o que acontece, é o que a célula deixa. Então, se a célula deixa reabsorver sódio, se tem transporte de sódio, vai reabsorver sódio. Não tem transporte de sódio e tem aquaporina, vai vir água, que é o que acontece no ramo descendente da alça de Henle. Na alça ascendente tem um monte de transportador, mas é impermeável à água, vai reabsorver um monte de íons. O que acontece nessa região, eu tenho transportadores, mas esses transportadores são mediados por hormônios. A minha reabsorção nessa região é seletiva, tá? Eu tenho transportador de sódio? Tenho, mas ela depende da presença da aldosterona para permitir a reabsorção de sódio. Eu tenho aquaporina? Tenho, mas essas aquaporinas são diferentes. Não é a osmose que determina. Eu tenho que ter o ADH para reabsorver água, tá? Isso nas células principais. Tudo bem? As células, entendeu, Vivian? Então, eu tenho transportadores nessa região, tá? Porém, esses transportadores, eles dependem de hormônio, tá? Só quando eu tiver liberação de aldosterona, só quando eu estiver liberando a DH é que eu vou agir. Então, lá nas próximas aulas, quando eu falar, gente, liberou aldosterona, tal coisa libera aldosterona. Onde é que essa aldosterona está agindo? Aqui, nessa região. O que chegou até aqui no filtrado, normalmente acontece, tá? Então, se eu liberar aldosterona, se eu liberar ADH, vai reabsorver sódio e água e minha urina vai ser menos diluída, tá? Na ausência da aldosterona e do ADH, minha urina vai ser aquele xixizão clarinho, tá? Em volumes grandes. Quando a gente fala que o álcool inibe o ADH, onde o ADH está agindo? Nessa região. Tá? Inibe a liberação de ADH, não vai ter ADH, não vai ter reabsorção de água. A água fica no filtrado e vai para o xixi, fazendo um volume grande de xixi, tá? E essas outras células aqui secretam H+, de novo, tá? Esse H+, pessoal, é aquele H+, formado pela anidrase carbônica, tá? E bicarbonato, dependendo da necessidade da célula, e reabsorvem potássio e o bicarbonato também. Esse processo aqui está acontecendo na demanda, aqui depende de hormônio, tá? Então, essa região, ela é controlada por hormônio, isso que precisa ficar claro para vocês. Tudo que a gente falou até agora não depende de hormônio. Os transportadores estão a milhão trabalhando. Aqui, esses transportadores só agem na presença desses hormônios. Pessoal, vocês querem fazer um intervalo? São 9h30. O que vocês acham? Ninguém falou nada? Sim. Vou dar um intervalinho, então. Deixa eu ver quantos slides tem. Não lembro mais. Tem 13 slides ainda. Mas essa ainda tem a depuração e a micção. São... Bom, o que a gente pode fazer, pessoal? Eu posso terminar com vocês até essa região aqui, esse slide aqui. Se vocês quiserem, eu posso gravar o resto e
assim vocês assistem o resto da aula depois. O que vocês acham? Daí a gente não dá intervalo. Eu termino aqui e libero vocês mais cedo. E gravo o fim da aula. O que vocês acham? Não dá, Vivian. Infelizmente, aquilo que eu falei para vocês, as nossas práticas, elas são, tem muita atividade para fazer e fica muito puxado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer igual na outra aula. Eu termino com vocês aqui, tá? Até esse slide 26 aqui de inscrição. E aí, eu gravo para vocês um vídeo com o fim da aula, que é o clearance renal e micção, que não é muita coisa. Aí vocês assistem isso pro... Não, hoje não vai ter Socrative. Não vai ter. Tá? Pode ser? E aí, na próxima aula prática, para vocês chegam para aula prática com isso aqui assistido, tá? Então, eu vou continuar a aula onde a gente está. Vocês querem fazer intervalo, mesmo assim? Vocês que sabem. Vocês cansaram, né? Beleza, vamos fazer um intervalo então, aí depois eu finalizo. Vou parar a gravação. Aí eu finalizo